E oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marte. Bem, recentemente foi anunciada a segunda temporada de Cyberpunk Edge Runners, e eu vou dizer o porquê isso tem tudo para dar errado. Bom, Edge Runners 1 é a adaptação de um jogo famoso chamado Cyberpunk 2077, e ele se passa em Night City, que é uma cidade considerada por muitos impossível de se ter uma vida sem se envolver com a criminalidade. Ou isso, ou você acaba morto de uma maneira ou de outra. E por mais que Edge Runners tenha sido um sucesso até que considerável para um monte de gente, isso não funcionou comigo. E sim, eu não sou fã de Edge Runners, pra mim é um anime superestimado, padrãozinho, que é um copia e cola mal feito de Akame ga Kill. E é exatamente isso, eu mantenho a minha opinião. Podem me fãs de Edge Runners, porque eu estou pronto. Então eu vou dizer porque que Edge Runners tem tudo pra dar errado, falando somente da primeira temporada em si. Bem, primeiro que a primeira temporada conta a história do David Martinez, que é o protagonista dessa série, que conhece a Lucy Kushinada, que se apaixona por ela e se junta em uma gangue para eliminar o Adam Smash e blá 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 blá, várias dessas coisas do jogo de Cyberpunk. E praticamente o Edge Runners acaba seguindo essa linha de história. Mas tem um probleminha muito pequenininho que a Edge Runners tem, que é desenvolvimento rushado. Por mais que a Edge Runners tenha tido uma boa animação e cenas de ação muito boas, ele não sabe desenvolver certos personagens e até mesmo não respeita alguns deles. Porque o anime decidiu fazer o seguinte, que seria eliminar personagens da maneira mais rápida e sem flashbacks ou slow motion ou qualquer outra coisa. E isso é horrível. Eu vou deixar bem claro isso aqui, eu não gosto de morte rushada ou morte cortada, eu não gosto disso. Porque é o seguinte, pra mim, quando corta essa cena, que seriam as despedidas dos personagens, ela praticamente mata todo o drama que a obra poderia ter tido. Pra mim, isso aí, todo o drama que eu teria, que aquele com o personagem, toda a emoção que eu teria com ele, acaba sendo cortada porque a morte dele acabou sendo sem emoção pra mim, acaba não tendo, tipo, uma certa despedida decente que o personagem merecia. Claro, eu não vou ser hipócrita, a morte do Manny foi bem emocionante e ela conseguiu ser bem escrita. Mas acabou sendo só isso mesmo. Os outros personagens que eram pra mostrar avanço na obra e mostrar desenvolvimento do protagonista acabaram tendo mortes rápidas e sem emoção. Tipo, não teria problema você fazer isso com personagens coadjuvantes e com pouco tempo de tela, porque você não tem carinho por esses personagens e você tá cagando pra existência deles, porque eles não são importantes pra história na maioria das vezes. O problema é que a Edge Runners acabou fazendo isso com personagens que estão dentro do núcleo do protagonista e eram pra ser importantes, e isso deixa os personagens rasos e acabam sendo mais segurantes do que personagens que seriam importantes para o protagonista. Até mesmo personagens como a Rebecca, que por sinal foi muito bem recebida pela comunidade Cyberpunk, acabou tendo uma morte meia bomba, sem muito drama e sem absolutamente nenhum tipo de emoção. E um argumento que algumas pessoas podem usar para poder defender as mortes cortadas de Cyberpunk, que seria a morte do Gojo, do Satoru Gojo, que foi feito alguns cortes na morte dele. Mas até mesmo nessa morte, o Gege Akutami ele se deu o trabalho de colocar algumas ceninhas de despedida do Gojo, que seria tipo a cena dele estando no aeroporto e conversando com o Geto. E aí antes de cortarem e mostrarem ele morto lá na luta contra o Sukuna. Então isso não seria meio que tecnicamente uma morte cortada, que igual a de Cyberpunk. Porque Cyberpunk praticamente a maioria dos personagens, a maioria das mortes ocorre de uma maneira tão rápida e sem emoção, porque esse seria tipo piscou, o personagem morreu praticamente. E eu não tô pedindo uma morte cheia de chororô e cheia de efeitos especiais e com um episódio especial só pro enterro do personagem. O que eu tô dizendo é adicione um mínimo de drama nessa morte, pra pelo menos ter um mínimo de empatia com o personagem, porque isso acaba só sendo chato, acaba meio que deixando a série rasa, tipo, os personagens não tem tanta importância. E por conta disso, os personagens acabam não sendo muito bem desenvolvidos. A quantidade de episódios que a Edge Runners tem acaba sendo muito pouco, até mesmo pros padrões de um anime comum. Com 10 episódios, você não consegue desenvolver todos os personagens que aparecem na história.
faria mais sentido se a primeira temporada fosse, tipo, sei lá, uma parte 1, contando, tipo, introduzindo os personagens, e a segunda temporada fosse uma parte 2, contando o resto da história, e finalizando os personagens, matando alguns e desenvolvendo a história. E outro problema que a Jones tem é que, fora a Lucy, os personagens não têm um objetivo. Ele não tem, tipo, um sonho específico de só sair da cidade, formar uma família, ou qualquer outra coisa que ele faça, além de pra fazer eles serem mais humanos. Só que não tem isso. A maioria deles só xingam, vão fazer uma missão específica, fazem ela, alguém morre e assim o episódio acaba. Ah, mas Marty, tem o David Martinez, que ele tem sim um sonho, que é de ajudar a Lucy a chegar à Lua, que era o sonho dela. E, cara, pra mim isso não cola, cara, não cola. O David, ele é pra ser um protagonista que ele seguiria, que leva os sonhos das pessoas pra si. Tipo, ele quer que os sonhos das pessoas, se alcancem com a ajuda dele. Ele não tem um sonho fixo, ele não tem um desejo fixo que ele quer se tornar. Ele não tem. Ele só quer ajudar as pessoas a alcançarem os sonhos delas. Mas ele não tem um sonho próprio definido que ele queira ter. O desenvolvimento de personagem desse anime é porco. E ele não sabe respeitar esses personagens e fechar seus arcos direito. E eu nem vou falar do final, que é só um copia e cola mal feito de Akame ga Kill. Mas falando da segunda temporada de Edge Runners, o número de episódios subiu um pouco, indo de 10 a 13 episódios. Se seguimos com o mesmo desenvolvimento da temporada passada, isso vai ser um baita ponto baixo do anime, porque ele não sabe desenvolver, não desenvolveu nada na primeira, então na segunda, pra mim, acho que vai fazer a mesma coisa de sempre. Outra coisa é que, de acordo com os diretores do anime, a história não vai ter nenhuma ligação com a primeira temporada, tendo uma proposta totalmente diferente de antes. Cara, como que eu já vi Edge Runners da primeira temporada, a expectativa pra isso é lá embaixo, cara. A realidade é que pra mim é muito difícil Edge Runners 2 consiga ser revolucionário. E minha expectativa pra essa segunda temporada é nula, praticamente. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu peço perdão pela pausa que eu tive. Eu tive alguns problemas pessoais e acabei não postando muito vídeo. E também porque eu estive um pouquinho chocado, confesso. O meu vídeo falando de DW, eu acho que foi o vídeo mais visto do meu canal. Então eu ainda estou bem feliz com isso. E eu agradeço à comunidade de DW por ter me acolhido assim. E mais tarde eu faria um vídeo sobre 10º Doutor. Enfim, até mais, tchau.